A concessionária de carros de luxo no coração de Copacabana, Rio de Janeiro, exalava sofisticação. As vitrines de vidro reluziam sob o sol tropical, refletindo os carros esportivos polidos como joias raras, alinhados em perfeita harmonia. Cada veículo, com suas curvas aerodinâmicas e motores potentes, parecia sussurrar promessas de status e poder. Os vendedores, impecáveis em seus ternos sob medida, moviam-se pelo salão com a confiança de quem sabia que ali, naquele espaço de glamour, apenas os mais abastados ousavam entrar. Eles trocavam olhares rápidos, avaliando cada cliente que cruzava a porta automática. Quem seria o próximo a assinar um contrato milionário? Quem era apenas um curioso, sonhando com o impossível? Ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever que aquele dia, aparentemente comum, ficaria marcado para sempre na história daquele lugar. As portas de vidro se abriram com um sussurro suave e um homem entrou. Ele caminhava com passos tranquilos, sem pressa, como se estivesse passeando por uma praia ao entardecer. Vestia uma camiseta azul marinho desbotada, com algumas rugas visíveis, uma calça jeans que já vira melhores dias, com rasgos sutis nos joelhos, e tênis brancos que, embora limpos, carregavam marcas de uso. Um boné de aba reta, puxado para baixo, cobria boa parte de seu rosto, deixando à mostra apenas uma barba curta e bem aparada. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, e ele não trazia nada que sugerisse riqueza, sem relógio brilhante, sem celular de última geração, sem entourage. Para os vendedores, ele era apenas mais um Zé Ninguém, alguém que provavelmente entrou por engano ou para tirar fotos dos carros e postar nas redes sociais. Quem é esse cara? Murmurou Felipe, um vendedor jovem, enquanto ajeitava a gravata e lançava um olhar de canto para o recém-chegado. Aposto que veio só para olhar e sonhar, respondeu Carla, uma colega ao seu lado, com um sorriso sarcástico. Olha essa roupa, deve estar perdido, achando que isso aqui é uma loja de carros populares. Eles riram baixo, trocando piadinhas, enquanto continuavam a fingir que organizavam papéis no balcão. O homem, alheio aos cochichos e olhares de desdém, caminhou lentamente até um carro esportivo prateado, uma máquina reluzente com linhas agressivas e um motor voito que prometia arrancadas de tirar o fôlego. Ele parou, inclinou-se levemente e observou o interior com atenção, como se estivesse analisando cada detalhe. Os bancos de couro, o painel digital, os acabamentos em fibra de carbono, seus olhos, escuros e profundos, pareciam carregar uma história que ninguém ali se importava em conhecer. Com licença, rapaz, disse ele, com uma voz grave e educada, dirigindo-se a Felipe, que estava mais próximo, mexendo distraidamente no celular. Esse modelo tem versão em azul escuro? Felipe ergueu os olhos, visivelmente irritado por ser interrompido. Ele mediu o homem de cima a baixo sem disfarçar a expressão de desprezo. Olha, senhor, esse carro começa em 2 milhões de reais, disse com um tom seco, quase desafiador. Se quiser algo mais em conta, lá no fundo tem os modelos mais acessíveis. Ele apontou vagamente para um canto da concessionária, onde ficavam os carros menos glamourosos, e voltou a atenção para o celular, como se o homem não merecesse mais do que isso. O homem não se abalou. Ele sorriu, um sorriso sutil, quase imperceptível, e assentiu. Entendi. Mas será que tem um catálogo para eu dar uma olhada? Felipe bufou, revirando os olhos. Tá, espera aí, murmurou, virando-se como se fosse buscar o catálogo, mas simplesmente desapareceu entre os corredores, sem intenção de voltar. O homem ficou ali, sozinho, diante do carro prateado. Mas sua expressão não denunciava frustração. Ele continuou a observar o veículo, passando a mão levemente sobre a carroceria, com um cuidado que parecia mais reverência do que curiosidade. Era como se ele estivesse em um museu, admirando uma obra-prima, sem pressa, sem ostentação. Enquanto isso, do outro lado do salão, Lucas, um jovem segurança da concessionária, observava a cena. Ele tinha 22 anos, era novo no emprego e passava a maior parte do tempo abrindo portas para clientes ou garantindo que ninguém tocasse nos carros sem permissão. Lucas era diferente dos vendedores. Filho de uma família humilde de São Gonçalo, ele cresceu ouvindo histórias de futebol e sonhando em ser jogador, mas a vida o levou para outros caminhos. Algo no homem de boné chamou sua atenção. Não era só a tranquilidade com que ele se movia, mas a forma como ele parecia à vontade, mesmo sendo ignorado. Lucas decidiu se aproximar. Oi, senhor, tá gostando desse carro? É um monstro, né? Li que ele vai de 0 a 100 em 3 segundos, disse Lucas com um sorriso genuíno, os olhos brilhando de entusiasmo. O homem ergueu o rosto, e pela primeira vez seus olhos encontraram os de Lucas,
Havia algo neles, uma mistura de sabedoria e serenidade, que fez Lucas sentir que aquele não era um cliente qualquer. Você entende de carros, hein, garoto? Respondeu o homem com um tom amigável, quase brincalhão. É, parece uma fera mesmo. Você dirige muito? Lucas riu, coçando a nuca. Eu? Só uma motinha velha que herdei do meu irmão. Mas eu leio tudo sobre carros, sabe? Revistas, sites. Se quiser, posso pegar um catálogo para você. Sem esperar resposta, Lucas correu até o balcão da recepção, pegou um catálogo brilhante e voltou correndo. Aqui, senhor, dá uma olhada. Qualquer dúvida, é só perguntar. O homem pegou o catálogo, agradeceu com um aceno de cabeça e começou a folhear, Lu com uma concentração impressionante. Ele lia cada página, anotando algo em um pedaço de papel que tirou do bolso, como se estivesse planejando algo maior do que apenas comprar um carro. Lucas ficou por perto, apontando detalhes do carro esportivo, compartilhando o que sabia ou o que achava que sabia sobre potência, torque e design. Pela primeira vez, o ambiente ao redor do homem parecia leve, como se ele e Lucas tivessem criado uma bolha de camaradagem em meio ao desdém dos outros. Mas a paz durou pouco. Gustavo, o gerente de vendas, um homem de meia idade com cabelo engomado e um relógio de pulso que custava mais do que o salário anual de Lucas, atravessou o salão com passos firmes. Seu rosto carregava uma expressão de autoridade e seus olhos fixaram-se no homem de boné como se ele fosse uma mancha a ser removida. Com licença, senhor, disse Gustavo com um tom que misturava falsa cortesia e impaciência. Estamos esperando uma comitiva de clientes importantes e essa área precisa ser liberada. Se o senhor não tem intenção de comprar, sugiro que procure outra concessionária, talvez algo mais adequado ao seu perfil. As palavras foram como uma facada, mas o homem não reagiu. Ele fechou o catálogo lentamente, colocou-o sobre uma mesa de vidro ao lado e olhou para Gustavo. Seus olhos, agora mais visíveis sob a aba do boné, tinham uma intensidade que fez Gustavo hesitar por um instante. Entendo, disse o homem com uma calma que desarmava. Mas antes de ir, gostaria de falar com o diretor da concessionária. É possível? Gustavo franziu a testa, surpreso com a ousadia. Falar como diretor? Bem, ele é um homem ocupado, mas... Vou ver o que posso fazer. Ele se virou, lançando um olhar de desdém para os outros vendedores, como se dissesse: Vejam só, esse cara acha que é alguém. Enquanto Gustavo se afastava, os vendedores se reuniram em um canto, trocando risadinhas e comentários maldosos. Acha que ele vai pedir um financiamento de 100 anos? Brincou Felipe arrancando gargalhadas dos colegas. Ou quem sabe ele quer pagar com moedas de R$ 1, acrescentou Carla, sem se importar se o homem ouvia. Lucas, ainda por perto, sentia o sangue ferver. Ele não entendia por que todos estavam sendo tão cruéis. O homem não tinha feito nada além de ser educado. Algo nele, talvez a forma como ele mantinha a compostura, mesmo sendo tratado como lixo, dizia a Lucas que ele não era um homem comum. Ele queria intervir, dizer algo, mas sabia que, como segurança, seu papel era ficar quieto. Mesmo assim, ele se aproximou do homem novamente. Desculpa por isso, senhor, disse Lucas baixinho. Às vezes o pessoal aqui, eles julgam rápido demais. O homem sorriu, um sorriso que parecia carregar anos de experiência. Não se preocupe, garoto. Já vi isso antes. Só quero terminar o que vim fazer. Ele voltou a folhear o catálogo, como se nada tivesse acontecido, mas havia uma determinação em seus movimentos que Lucas não conseguia ignorar. Minutos depois, o diretor da concessionária, Sr. Almeida, desceu de seu escritório no segundo andar. Ele era um homem alto, com cabelo grisalho e um sorriso ensaiado que usava para conquistar clientes como políticos, celebridades e magnatas. Boa tarde, senhor, disse Almeida, estendendo a mão com uma confiança forçada. Ouvi que o senhor queria me ver. Em que posso ajudar? O homem se levantou, tirou o boné lentamente, revelando o rosto que o Brasil inteiro conhecia. As rugas suaves, o olhar penetrante, o sorriso que já aparecera em milhares de pôsteres e telas de TV. Era Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo, o homem cujos chutes banana fizeram história no futebol mundial. O silêncio caiu sobre a concessionária como uma cortina pesada. Felipe deixou o celular escorregar das mãos, caindo no chão com um estalo. Carla arregalou os olhos, a boca entreaberta em choque. Gustavo tropeçou para trás, como se tivesse levado um soco invisível. Até Lucas, que não tinha ideia de quem era o homem até aquele momento, sentiu o coração disparar. Meu Deus, é o Roberto Carlos, ele murmurou, quase para si mesmo.
Almeida, o mais experiente ali, foi o primeiro a se recuperar, mas sua voz tremia. Senhor Carlos, meu Deus, que honra! Nós não sabíamos que era o senhor. Por favor, me perdoe por qualquer mal-entendido. Ele gesticulava freneticamente, tentando consertar o que já estava irremediavelmente quebrado. Roberto olhou ao redor, seus olhos percorrendo cada rosto no salão. Não havia raiva em sua expressão, mas também não havia complacência. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido ali, e todos sabiam que ele sabia. Sem problema, disse ele com uma voz firme, mas ainda gentil. Quero ver um carro. Podemos começar? A pergunta tão simples caiu como um trovão. Os vendedores, agora paralisados, não sabiam se deviam correr para ajudar ou se esconder de vergonha. Lucas, ainda atônito, sentiu um misto de admiração e nervosismo. Ele queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Tudo o que ele podia fazer era olhar para Roberto, o homem que em poucos minutos tinha virado aquele salão de ponta cabeça sem levantar a voz, sem fazer alarde, apenas sendo quem era. E ali, naquele momento, todos sabiam que algo grande estava por vir, algo que ninguém poderia prever, algo que faria aquele dia ser lembrado não apenas na concessionária, mas em todo o Brasil. O ar na concessionária de Copacabana parecia denso, como se o peso da vergonha coletiva tivesse se instalado em cada canto do salão reluzente. Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo que fizera o mundo se curvar diante de seus chutes impossíveis, estava de pé, com o boné na mão, o rosto sereno, mas os olhos carregando uma força que fazia todos evitarem seu olhar. Os vendedores que minutos antes riam e zombavam de sua aparência humilde, agora se moviam em silêncio, alguns fingindo arrumar papéis, outros se escondendo atrás de carros para não encarar a realidade. Eles haviam menosprezado uma lenda. Felipe, o vendedor que o ignorara, sentia o suor escorrer pela nuca, enquanto Carla, sua colega, mordia o lábio, desejando voltar no tempo. Gustavo, o gerente de vendas, tentava manter a compostura, mas seus gestos nervosos o traíam. Apenas Lucas, o jovem segurança, parecia alheio à tensão, ainda atônito com a revelação de que o homem que ele ajudara era Roberto Carlos. O diretor Almeida, com sua experiência em lidar com crises, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Senhor Carlos, por favor, permita-nos corrigir esse mal-entendido, disse ele, a voz trêmula disfarçada por um sorriso forçado. Temos uma sala VIP, posso mandar trazer um café? Ou talvez o senhor queira ver nosso modelo mais exclusivo? Roberto ergueu a mão, um gesto simples que calou Almeida imediatamente. Não preciso de sala VIP, respondeu com uma calma que parecia cortar o ar. Quero ver o carro que perguntei antes. E quero que ele... Apontou para Lucas, que arregalou os olhos. Me mostre. Lucas deu um passo à frente, hesitante, como se não acreditasse que estava sendo chamado. Eu, senhor. Mas eu não sou vendedor. Sua voz era um misto de nervosismo e honra. Roberto sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que entrara na concessionária. Você foi o único que me tratou como gente, rapaz. Isso é mais do que suficiente. O salão, já silencioso, ficou ainda mais quieto. As palavras de Roberto ecoaram como um sermão, e cada vendedor sentiu o peso delas. Lucas, com o coração disparado, levou Roberto até o carro esportivo azul escuro, o mesmo que ele havia perguntado no início. Enquanto caminhavam, Lucas falava rápido, tentando esconder o nervosismo, apontando detalhes do veículo com base no que lera em revistas automotivas. Roberto ouvia com atenção, assentindo, fazendo perguntas simples, como se realmente valorizasse as palavras do jovem. Para Lucas, aquele momento era surreal. Ele, um segurança de bairro, estava mostrando um carro de R$ 2 milhões para um ídolo nacional. Para Roberto, era mais do que uma compra. Era uma chance de ensinar algo que o dinheiro não podia comprar. Após alguns minutos, Roberto se virou para Almeida, que o seguia a poucos passos, ansioso para agradar. Vou levar esse, disse, apontando para o carro. Quero fechar o negócio agora. Almeida praticamente saltou de alívio. Perfeito, Sr. Carlos. Vamos preparar os papéis imediatamente. Alguma preferência para a entrega? Podemos personalizar o carro ou... Roberto o interrompeu, sua voz firme, mas sem perder a cortesia. Quero que o carro fique no nome dele. Ele apontou novamente para Lucas. Um silêncio atordoado tomou o salão. Lucas piscou, confuso, achando que tinha ouvido errado. No meu nome? Senhor, não. Eu não posso... Ele balançava a cabeça, as mãos tremendo. Os outros vendedores trocaram olhares, alguns de inveja, outros de culpa. Almeida gaguejou. No nome dele? Mas... O senhor tem certeza?
Roberto cruzou os braços, o olhar fixo no diretor. Tenho. Esse rapaz me tratou com respeito quando ninguém aqui se importou. Ele merece isso mais do que qualquer um. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Senhor Carlos, eu só fiz meu trabalho, murmurou, os olhos marejados. Não, rapaz, respondeu Roberto colocando a mão em seu ombro. Você fez mais do que isso. Você me viu como pessoa, não como um estranho com roupas velhas. Esse carro é para você. A emoção no salão era palpável. Uma cliente, que assistia à cena de longe, enxugava uma lágrima. Outros clientes, que haviam entrado para olhar carros, agora observavam fascinados. Até os vendedores, apesar da vergonha, não conseguiam desviar os olhos. Gustavo, o gerente que tentara expulsar Roberto, aproximou-se tentando salvar a situação. Senhor, Carlos, permita-nos cobrir qualquer custo adicional, como um gesto de desculpas, disse, com um sorriso nervoso. Roberto o encarou, e por um instante, Gustavo sentiu que aqueles olhos podiam ver através dele. Não quero favores, disse Roberto. Pago o carro integralmente. Só quero que o nome na nota seja o do Lucas. Enquanto os papéis eram preparados, a cliente que chorara começou a filmar discretamente com o celular. Ela sabia que estava presenciando algo especial, algo que precisava ser compartilhado. Em poucos minutos o vídeo estava no Instagram com a legenda: Roberto Carlos humilhado em concessionária, mas o que ele fez pelo segurança é inacreditável. O vídeo mostrava Roberto apontando para Lucas, a reação atônita do jovem e a expressão de choque dos vendedores. Em uma hora, já tinha milhares de visualizações. No salão, enquanto Lucas ainda tentava processar o que estava acontecendo, os colegas começaram a se aproximar, alguns com parabéns tímidos, outros com olhares de inveja mal disfarçada. Felipe, que antes rira de Roberto, tentou se justificar. Cara, ninguém sabia que era ele, sabe? Aqui a gente vê tanta gente. Lucas apenas assentiu, sem responder. Ele não queria rancor. Estava ocupado demais tentando entender como sua vida tinha mudado em poucos minutos. Quando os papéis foram assinados, Roberto apertou a mão de Lucas. Cuida bem desse carro, rapaz. E nunca mude quem você é. Lucas, com lágrimas escorrendo, só conseguiu dizer: Obrigado, Sr. Carlos. Eu nunca vou esquecer isso. Roberto sorriu, colocou o boné de volta e saiu da concessionária, deixando para trás um silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra. Naquela noite, em um bar tranquilo na zona sul do Rio, Roberto se encontrou com Cafu, seu amigo de longa data e ex-companheiro de seleção. Sob a luz amarelada do bar, com uma cerveja gelada na mão, Roberto abriu o coração. Sabe, Cafu, eu não me surpreendo mais com esse tipo de coisa, disse, olhando para o copo. Quando eu era moleque, lá em Cordeirópolis, as pessoas me olhavam torto por causa das minhas roupas rasgadas, do meu sotaque caipira. Achavam que eu não ia ser nada. Mas sabe o que doeu hoje? Não foi por mim. Foi por todos que passam por isso todo dia, que são julgados sem chance de mostrar quem são. Cafu, que conhecia Roberto há décadas, assentiu. E por que você deu o carro para o garoto? Roberto riu, um riso leve, quase nostálgico. Porque ele me lembrou de mim mesmo antes da fama, antes dos estádios lotados. Ele não sabia quem eu era, mas me tratou com respeito, como se eu fosse um amigo. Isso, Cafu, é raro. Quis mostrar para ele que ser bom vale a pena. Ele fez uma pausa, olhando para as luzes da cidade pela janela. E talvez quisesse lembrar a mim mesmo disso também. Enquanto isso, o vídeo da concessionária se espalhava como fogo. No Twitter, o hashtag Roberto Humilde dominava as tendências. Pessoas de todo o Brasil começaram a compartilhar histórias próprias. O idoso ignorado em uma loja, a jovem rejeitada em uma entrevista por não ter roupas de marca, o trabalhador humilhado por parecer pobre. A história de Roberto tocava uma ferida profunda na sociedade, uma ferida que muitos sentiam, mas poucos tinham coragem de expor. Programas de TV começaram a falar sobre o caso, e emissoras de rádio repetiam trechos do vídeo entre músicas. Até políticos, sempre prontos para surfar na onda da popularidade, mencionaram o gesto de Roberto em discursos, embora ele próprio não tivesse interesse em holofotes. Lucas, por sua vez, voltou para casa naquela noite em um ônibus lotado, como fazia todos os dias. Quando chegou ao pequeno apartamento em São Gonçalo, sua mãe, Dona Rosa, percebeu que algo estava diferente. O que foi, meu filho? Tá com cara de quem viu um fantasma? Lucas riu, ainda sem acreditar, e contou tudo. Dona Rosa, uma mulher simples que trabalhava como faxineira, caiu em lágrimas. Meu Deus, Lucas, você sempre foi assim, desde pequeno, sempre ajudando os outros.
Agora olha o que Deus trouxe para você. Ela o abraçou, e pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que seu trabalho, tão invisível aos olhos dos outros, tinha valido a pena. Nos dias seguintes, a vida de Lucas mudou. A mídia descobriu seu nome e repórteres apareceram na concessionária querendo entrevistas. Empresas ofereceram patrocínios e influenciadores digitais o convidaram para parcerias. Mas Lucas, com a mesma simplicidade que conquistara Roberto, recusou a maioria das propostas. Não quero fama, disse ele a um jornalista. Quero continuar sendo quem eu sou. O carro é incrível, mas o que o Sr. Carlos me deu foi mais do que isso. Ele me mostrou que ser bom importa. Ele aceitou apenas um curso de direção, decidido a aprender a guiar o carro que agora era seu. Enquanto isso, Roberto voltou à sua rotina, mas com uma chama renovada. Ele passava as tardes em um projeto social, treinando crianças de favelas cariocas no futebol. Sob o sol escaldante, ele ensinava passes, dribles e, acima de tudo, valores. Respeitem os outros, sempre, dizia às crianças, que o olhavam como se ele fosse um super-herói. Não importa se a pessoa está de terno ou de chinelo. Todo mundo tem uma história. Uma tarde, enquanto o sol se punha sobre a praia de Copacabana, uma das crianças perguntou: Tio Roberto, é verdade que você deu um carro para um cara porque ele foi legal com você? Roberto riu, bagunçando o cabelo do menino. É verdade, sim. Mas sabe por quê? Porque bondade é como um gol de falta. Parece difícil, mas quando você acerta, muda o jogo todo. A história de Roberto e Lucas não ficou apenas na memória daqueles que estavam na concessionária. Ela se tornou um símbolo, um lembrete de que, em um mundo obcecado por aparências, a verdadeira grandeza está na humanidade. O vídeo, agora com milhões de visualizações, inspirava pessoas em todo o Brasil. Em escolas, professores usavam a história para falar sobre respeito. Em igrejas, pastores citavam o gesto de Roberto como exemplo de caridade. Até em bares, entre uma cerveja e outra, as pessoas comentavam: se até o Roberto Carlos, com tudo o que conquistou, é humilde assim, quem somos nós para julgar os outros? Lucas, agora com a carteira de motorista recém-tirada, dirigiu o carro azul escuro pela primeira vez. Ele levou Dona Rosa para um passeio pela orla, os dois rindo como crianças. Enquanto o vento entrava pelas janelas, Lucas pensava em Roberto, em como um encontro de poucos minutos tinha mudado sua vida. Ele não sabia se um dia o veria novamente, mas carregava uma certeza. Aquele carro não era apenas um presente. Era um lembrete de que a bondade, por mais simples que pareça, tem o poder de transformar o mundo. E Roberto, em algum lugar do Rio, continuava sua vida, com o mesmo boné velho e o mesmo coração gigante, provando que os maiores chutes não são os que acertam a rede, mas os que tocam a alma.